Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre santidade, expectativa e realidade. E eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, um mistério primeiro precisa ser resolvido. Você que está chegando aqui a primeira vez nesse podcast, volte uma casa no seu feed de podcasts e você vai ouvir o Começo de Conversa, que é o programa que antecipa intelectualmente falando aquilo que a gente vai trabalhar nesse programa, nesse que a gente agora está falando, nesse que você está ouvindo. No programa passado, então, né, no Começo de Conversa, há um texto do padre Barret. E é curioso que a primeira vez que eu vi esse texto, Alexandre, ele estava hospedado no site do Instituto Humanitas da Unicinos. Certo. E aí eu fui lá procurar o texto, né? Pois o texto foi apagado. Eita. O texto foi apagado, Alexandre, né? Não existe mais. Procurei todas as referências, não achei. E aí localizei o original em inglês, fizemos a tradução e aí está. Curioso, Alexandre, desse texto não estar mais no ar. Será que houve uma pressão aí? A Unicinos é sempre tão independente, né? Achei estranho mesmo, viu? Eu não colocaria aí nesse bojo da censura, não. Eu acho que só mostra que a internet é esse lugar onde as coisas são efêmeras mesmo, mais do que a gente gostaria que fosse, né? Que a gente gostaria de admitir. Olha, mas vou entrar no conspiracionismo, ou o editor falou, sabe, estão enchendo o saco, chega, vou tirar do ar. Porque a Unicinos é um repositório muito interessante de arquivos, de artigos, tem coisa muito boa, muito antiga lá. Então, sei lá, achei estranho, achei muito estranho. E assim, heresia por heresia, não é nem herege, não é? O artigo tem coisa muito mais delicada em artigos do Unicinos, né? Por exemplo, a própria resposta do Juan lá ao Frei Beto está lá também, né? E super delicado. Não sei, achei estranho. Mas enfim, Alexandre, constatação feita, arquivo X aí, não é? Vamos de vez em quando dar asas ao conspiracionismo. Hoje a gente vai falar de santidade, expectativa e realidade. Você quer que eu fale agora de onde veio a ideia dessa pauta, não? Eu acho bom, horas, pois. Eu por que não? acho que vale a pena. É uma coisa que a gente vai tratar mais lá no final, mas me incomoda, não é? Muito. Hoje existe na Igreja Católica, e cara, isso tá muito acentuado, não é? É a mesma coisa lá, Deus no meio de nós ou acima de todos, né? Tá na mesma linha, que é uma disputa de narrativa de que, desse santo aí ele vai ser de que ala da igreja, né? Por isso a gente colocou lá o Carlo Acutis e toda a discussão sobre Carlo Acutis, porque de fato eu concordo muito com aquele artigo, concordo muito. Eu também. O Carlo Acutis, ele é uma idealização de adultos a respeito de juventude. Sim. E se a gente quer falar de juventude, a gente deveria ouvir os jovens católicos, não é? E me preocupa muito, sei lá, a juventude católica tá perdendo a jovialidade, tá virando rebanho, mas talvez essa seja só a minha opinião e eu tô bem distante dessa vida pastoral. E aí, concomitantemente, saiu a notícia, né? Quando o Acutis for ser canonizado, também vai ser canonizado o Pier Giorgio Frassati. E aí, lógico, o Frassati também tem uma história, estão dizendo, é o santo antifascista. E aí eu fui procurar as informações, né? De fato, diz que ele chegou às vias de fato ali com fascistas, falava mal, mas já em algumas biografias brasileiras coloca que ele era muito contrário ao comunismo, ou seja, olha, não tomem esse santo pra vocês, né? Porque isso tá certo, o santo não é nem de esquerda nem de direita, santo é do reino, não é? Exato. E há outras questões aí que a gente vai conversar daqui a pouco, mas o Frassati já vem sendo... Eu fico pensando que nessa guerra de narrativas há o perigo do Frassati ser o Carlo Acutis dos progressistas,
fascistas, entendeu? Pois E aí, lógico, no site do Vaticano não há essas menções, mas na página da Wikipedia, que por incrível que pareça hoje é uma fonte relativamente confiável, fala que ele lutou mesmo ali, foi a via de fato contra fascistas. Enfim, são inquietações que fizeram a gente chegar nesse programa aqui, né, Ferreira? Sim, e inclusive eu cheguei a cogitar, né, nas nossas confabulações. Eu gostei do confabulações, não quero nem saber como é que tá certo. Mais legal. Na nossa confabulação, eu perguntei pro Pedro ainda, mas a gente vai mirar mais na juventude ou na santidade? Porque, de fato, Pedro, quando a gente pensa em Carlo Acutis, né, que já tá se tornando um santo popular, e olha que ainda está por ser canonizado, e agora junto vem o Pier Giorgio Frassati, né, talvez não tão conhecido, mas com certeza será bastante de agora em diante. Eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que e o artigo traz isso muito bem, o quanto que a gente precisa de um modelo de juventude que seja tão uma cara só, né? E eu vou falar, Pedro, também pra mim me incomoda quando eu penso em uma cara só, porque não tem jeito, é sempre a cara do europeu, né? E pra gente aqui na América Latina, parece que sempre o santo tinha que ser europeu, por muito tempo ou foi. E, bem, não que Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati não mereçam as honras dos altares e não nos ajude a seguir aqui na nossa vida, né? Mas até que ponto, quando a gente olha pra esses jovens, e a gente vai problematizar também um pouco isso de pessoas jovens que morrem, né? A tragicidade disso, até que ponto esses modelos de jovens, de virtudes heróicas, coadunam com os jovens da América Latina, e eu vou falar aqui os jovens periféricos de São Paulo, por exemplo, né? Que Sim. Que você falou que está um pouco distante da sua vida pastoral, e isso está intrinsecamente na minha vivência diária. E eu olho, Pedro, e olha que eu conheço jovens já muito devotos de Carlo Acutis, e eu fico falando, puxa, mas o que isso cola com a vida deles? Não que não tenha nada que cole, sabe? Mas Sim. no geral é um modelo muito distante. Então, foi esse o recorte que a gente fez, né, Pedro? A gente não vai falar nem tanto de juventude, mas vamos falar de santidade, porque tirando a juventude aqui, já fizemos o nosso disclaimer, precisamos pensar nessa ideia de santidade e nesses discursos de santidade que pululam aí no dia de hoje, em tempos de polarização. Olha, é isso mesmo, mas eu queria falar só um adendo aqui, né? Eu convivo hoje dando aula para pessoas entre 19, 20 e 21 anos. Então, jovens. São jovens, né? Que estão aí na luta, tal, cursos universitários. É essa faixa etária com a qual eu convivo, mas que não tem, né, questão pastoral, passa longe ou passa perto e eu não percebo, é muita gente que eu dou aula. Queria fazer menção a um jovem que é santo latino-americano, que é o José Sánchez del Rio, sabe? Aquele Viva Cristo Rei. Ah, sim, o mexicano. É importante também. E aí, talvez, Alexandre, pensando no José Sánchez, pensando no Acutis, você falou uma coisa muito, muito interessante, não é? Que são jovens, né? É gente que não gozou a vida, gente que não aproveitou a vida, não é? E é trágico isso, é tragédia. Pô, o Alexandre é pai de uma menina, a Alice tá com 6 para 7, né? 6 para 7. 6 anos, vai fazer 7 esse ano, tô com um garoto ainda que vai nascer. Pô, eu quero que ele viva muito. É uma tragédia pensar aí que se pode perder um filho de maneira tão cedo, não é? Por mais santa e santo que seja. Essa é a primeira coisa. Mas essa fixação que se tem aí por esses santos, e o José Sánchez del Rio já entrou nessa conversa também, é a questão da radicalidade, né? O jovem, ele sempre quer algo mais radical.
radical. E dentro da Igreja Católica, ele sempre vai querer viver o que há de mais radical. O que há de mais, que o identifique com mais radicalidade. E aí esses jovens, às vezes, são apresentados dessa maneira, né? O Carlo Acutis, o José Sanches, deixam meio de lado Santa Cecília, né? As mártires lá daquele tempo e tal. Exato. Mas na hora que recuperar, vem também nesse bolo, né, Alexandre? Mas conceitualizar a santidade, talvez isso seja importante, né? Que para nós católicos, a questão da santidade, ela tem muito a ver com a própria imitação de Cristo. Sim. Ela está, sobretudo, na capacidade que os santos e as santas têm de se tornarem, primeiro, imitadores de Cristo, de introjetarem o evangelho em suas vidas, de tal maneira que elas reflitam a Jesus e que se tornem exemplos de vida cristã. Lógico, há a questão da intercessão e tudo mais, mas são luminares, como é que se diz? Como é que a gente fala ali? Basilares. Balizas, né? Que são colocadas um pouco para que a gente possa chegar a Cristo, embora ele seja o caminho, não precisa de luz, não precisa de indicação, mas são sinais, não é? De como Deus agiu na vida dessas pessoas, como essas pessoas permitiram. Acho que é sempre importante partir desse conceito, né, Alexandre? Tem outra conceitualização de santidade que você julga ser importante aí, não? Eu acho que para nós católicos isso é importante frisar, né, Pedro? O mistério de Cristo continua na igreja. E se a gente fala da suma santidade de Cristo, a gente fala também que por meio do corpo místico, essa santidade continua se manifestando no mundo. Então, daí vem a nossa veneração pelos santos. É a ação de Cristo na vida dessas pessoas. Não só dos canonizados, mas de todo batizado. Então, a gente não pode perder isso de vista. Que todo batizado é santificado. E você, quando participa dos sacramentos, quando você tem uma vivência na comunidade, você está, porque é intrinsecamente ligado a Cristo, sendo convocado à santidade, né? Então, quando a gente olha para um modelo de vida heróico, como esses santos que a gente citou e todos os outros da história, a gente está falando disso, né? Que não só que é possível, mas como é plausível e deveria ser desejável a santidade. Só que aí, Pedro, também a gente tem que ter sempre isso muito em mente, que ao longo da história, os modelos, eles são vários, né? Por isso que é importante continuar canonizando, porque às vezes se você pegar um santo lá do século I, a vida dele, e a do século XXI, você vai falar, mas naquele tempo era diferente as coisas, né? E aí quando você pega, por exemplo, as duas grandes colunas da igreja, Pedro e Paulo, personalidades totalmente diferentes, modelos de apostolado totalmente diferentes e igualmente colunas da igreja, sem falar os outros apóstolos, né? Sem falar os outros 11. Sim. Então, quando Jesus escolhe 12, já é mostrando essa multiformidade da igreja, né? E quando a gente pensa na miríade de santos e santas ao longo da história, dos canonizados e dos não canonizados, a gente deveria pensar, para mim também. Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso talvez seja uma parte importante, né? Porque há e isso eu recordo de lá, de longe, né? Das pessoas acharem isso. Santos são aqueles que vestem longo e estão no altar. Aliás, essa é uma conceitualização muito errada, né? É uma falha de catequese que a igreja tem, de fazer as pessoas acharem que santos já nascem prontos e que são histórias que estão muito distantes, não é? O João Paulo II depois fala de santos de calça jeans, isso tudo é bacana, Sim. É muito importante, mas ainda assim eu penso que a iconografia dos santos, pelo menos aqueles que ainda são a maioria, ela não ajuda muito numa santidade cotidiana, né? Ou num desejo de alcançar o cotidiano. Eu tô falando isso do ponto de vista de linguagem, de ícone, não é? E aí você vê o Frassati mesmo, se você coloca no Google aqui as figuras do Pier Giorgio Frassati, tem várias fotos dele, mas você tem já uma foto que ele parece como é que se diz? Um bancário antigo do século XIX, do começo do século XX, né? Então é necessário de terninho, também gravata. De terninho, gravata, parece um tiozão, né? E é um jovem. Eu penso que nessa questão estética, o modo que se retrata os santos também, eu compreendo, querido ouvinte, que sim,
tem a questão do longo, ela tem a ver com a própria cena do Apocalipse, não é? Daqueles que vestem o branco, que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas do ponto de vista de prática evangelizadora e de comunicação e de diálogo, dá pra ser melhor, né, Ferreira? Dá pra ser mais perto, justamente para as pessoas dizerem e pensarem, olha, a santidade é, como disse o Alexandre, é algo muito mais perto de mim, não são personagens distantes, não são personagens longe. Não à toa eu acho bonito isso, que a disposição dos santos nas igrejas, em geral, elas são na nave onde ficam as pessoas, não é? E eu acho isso, do ponto de vista de organização de litúrgica, organização do espaço sagrado, muito bonito, de que os santos estejam ali no mesmo lugar em que está o povo, justamente porque centralidade é só Cristo, não é? Ou seja, eles caminham conosco, eles estão ao nosso lado. Sou eu divagando sobre semiótica de santidade, Ferreira. Você foi pro lado da semiótica, eu vou pro lado da etimologia, né? Sim. Cada um defende seu futebol no seu campo. Essa é a nossa vida ultimamente, Ferreira. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas, então, sobre essa questão, né, Pedro, de como se apresenta e o que significa, eu já discuti por causa disso, viu? Numa discussão com evangélicos, isso sempre me chamou a atenção de os nossos irmãos evangélicos terem uma concepção de santo que é distinta da nossa em certa medida, e tem um porquê, né? Então, geralmente, quando os evangélicos vão entender a palavra santo e santidade atribuída ao humano, eles partem da ideia de que santo significa separado. E eles utilizam essa designação, né, para justificar de que santidade não deveria ser uma busca por perfeição. Porque, na verdade, o que importa na santidade é você ter sido tocado por Deus, né? De alguma maneira, Deus te escolher. Aquela ideia do João Calvino da predestinação, né? Então, Deus escolheu alguns para cumprir os seus desígnios na Terra, né? Se você volta aí na ideia do Antigo Testamento, a ideia de santidade estava ligada à oferta, ao cordeiro que vai ser separado para ser oferecido, porque para você oferecer, você oferece o perfeito. Então, não é que essas ideias sejam auto-excludentes, né? O santo é o separado, porque o santo é o melhor para Deus. E melhor não porque a gente se torna melhor, mas melhor porque Deus nos toca de alguma maneira. A nossa vida é tocada, né? E a gente continua nesse impasse, né? De se somos melhores porque Deus nos toca ou porque Deus nos toca podemos apresentar essa santidade. De toda forma, é muito incongruente se você fosse tocado por Deus, mas você fosse alguém que, vou exagerar aqui, tá? Batesse em velhinha por causa da fila do supermercado, se você fosse um estelionatário, se você não desse sinais dessa ação de Cristo na sua vida. No fim, né, o santo precisa ser, de alguma maneira, um luminar ético para quem está perto dele, né? É inadmissível que a gente pense alguém que seja santo e que não nos transpareça, não nos mostre Jesus de um jeito ou de outro, certo? Para não ficar assim, tipo, Deus escolhe um só para humilhar os que não estão nesse nível, né? Para Deus seja... Eu acho muito curioso essa onda que existe hoje disso, né? Não, nós temos que ser adoradores, nós temos que adorar. Tá, mas do ponto de vista prático, isso tá fazendo que diferença no mundo, não é? Sendo que o cristianismo é fundado numa proposta de Jesus para que a gente seja diferença no mundo, não é? Há esse conceito de santidade mesmo, de proximidade com Deus, mas para troco de quê? Eu fico sempre pensando nisso, né? Porque nós temos que adorar. Tá, ok, legal, isso é bom, é importante também para aquilo que é a composição da santidade, da espiritualidade, mas tudo isso a troco de quê? Vai impactar em quê? Eu não tô sendo capitalista não, né, Alexandre? Mas o cristianismo ele tem impacto no mundo. Utilitarista. Mas o cristianismo tem que ter impacto, né, no mundo, na realidade. Sempre foi assim, né? E aí, Pedro, a gente
gente deveria sim, eu acho que esse toque dos irmãos evangélicos serve pra gente lembrar que primeiramente é a graça de Deus, e para nós católicos a graça vem também pelos sacramentos, né? Sobretudo o batismo, nos dá essa graça santificante, né? Mas a gente não pode nunca correr o risco de sermos arrogantes, petulantes, de nos acharmos já bons o suficientes e o pior, melhor do que os outros. E aí serve, seja numa tradição ou seja em outra, ser santo ou corresponder a Jesus e ao Evangelho, o Evangelho fazer sentido na nossa vida, implica em fazer força para impactar o mundo e para que nós sejamos melhores. Hoje, melhor que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Isso é fundamental, né? Isso é essencial. E é muito complicado isso, né, Pedro? Que você nos disse. Achar que o ser bom e o fazer a vontade de Deus tem a ver somente com ser adorador, rezar o terço, ir à missa todos os dias, rezar em latim, ser seguidor de um determinado papa e quando o outro fica doente, rezar para que ele morra. Conhecemos muita gente, né, Pedro, na nossa história, que rezava muito terço, participava de missa em latim todo dia e que quando o Papa Francisco ficou doente, foi a público para dizer que tava rezando pro Papa morrer, que morra. Que santidade é essa? Que modelo de santidade é esse? É um modelo de santidade em torno de si, né, Alexandre? E tem uma visão, sei lá, uma visão muito equivocada. Mas, olha, existe hoje na igreja o perigo daquilo que é o clericalismo, e não no sentido do clérigo, mas do clericalismo no sentido eclesial, de achar que maior que tudo é a própria igreja, maior que o próprio evangelho. Isso vem tomando conta de muito católico, de muito clérigo, nesse sentimento de preservação aí da comunidade eclesial, deixa-se às vezes o evangelho meio de lado, né? Enfim, e é verdade mesmo, aí essa busca por santidade vira cumprimento de regra ou qualquer coisa que o valha, né? E aí o modelo de santidade que a gente olha acaba passando por aí também, não é? Como é o caso do Carlo Acutis, como é o caso do Frassati, não é? Eles cumpriram algumas etapas importantes, né? E em vida cumpriam outras etapas importantes para serem chamados de santos, né? Iam à missa, faziam isso, faziam aquilo, exemplos assim irretocáveis, não é? Quando entra aí um perigo, não sei se a gente fala agora ou no segundo bloco, lembrar aquilo que o Papa Francisco falava, não há santo sem passado, né, Alexandre? O santo, quando alguém é declarado santo, ele não é colocado no mesmo patamar de Jesus, que é o único que não teve pecado, né? Bom, Maria também não, né? Maria foi preservada do pecado pelos méritos de Jesus, a mancha do pecado original, né? E redimida do pecado na salvação, mas é curioso isso, né? De como a gente vem colocando aí nessas narrativas de santidade uma perfeição projetada, uma santidade projetada, fantasiada, como diz lá o padre Clement, né? Lá no texto. Exato. E é isso, né? Olhar para a história de uma pessoa dentro desse contexto de fé é perceber também que não teve nada demais nesse sentido, né? Por muito tempo se entendia que precisava levitar, precisava bilocar, né? Estar em dois lugares ao mesmo tempo, ressuscitar os mortos. A geografia tá cheia disso, dessas histórias que, quando você vai pegar ali no crivo metodológico da historiografia, olha ela aparecendo de novo aí, Pedro. A gente sabe que não foi bem assim, né? Então,
Não, pode falar, eu ia dizer isso, não é? De repente... mas isso fala-se na cultura popular, né? De que quando alguém morre, vira santo, né? Não importa se a pessoa fez bobagens, atrocidades. Isso, naquelas pessoas que já têm fama de santidade, isso aumenta exponencialmente, né, Ferreira? Sim, e então, assim, se a gente consegue olhar para a vida de um Carlinho, de um Pierino e consegue enxergar, poxa vida, mas era um menino, né? E como menino dava risada com os colegas na escola, ou nas férias fazia umas coisas legais lá com a família, que outros jovens dos dias de hoje também faz. O que eu faço não é tão diferente do que ele fazia. Então, olhar para o passado, né? Não há santo sem passado, não é para dizer também que, claro, todos nós pecamos, mas muito mais do que ressaltar o pecado da vida de um santo, é ressaltar que a vida cotidiana, ela tem suas vicissitudes, a vida cotidiana não nos tira a possibilidade de santidade, né? Ainda que a gente não seja perfeito o tempo todo, né? Então há uma necessidade de busca de equilíbrio, né? E eu acho que é muito importante a gente dizer isso, Pedro, porque a gente vê muito jovem na Igreja Católica sofrendo numa busca de um ideal que não é nem que não seja possível, é que não é razoável, né? É sofrido demais e não precisa ser. Aliás, eu acho que para fechar esse primeiro bloco, Alexandre, tenta lembrar de colocar isso no link, não é? A exortação apostólica do Papa Francisco, alegrai-vos e exultai, gaudet et exultate, em que ele fala de santidade e mais do que isso, ele identifica a santidade vivida cotidianamente, como a mãe criando um filho, um pai numa condução criando, ajudando a criar a família, um filho, ou seja, ele diz, é uma santidade que é do cotidiano e não carece de atos heróicos e às vezes lógico, volta para aquilo que a gente dizia no começo, o jovem quer viver um heroísmo e algo parecido, mas também ao mesmo tempo a santidade, a vida em Deus tem que ser tranquila, né, Alexandre? A vida em Deus não pode ser esse chamado a sofrimento, a cilício e qualquer coisa que o valha, né? E eu não tô falando só de sofrimento físico, não, mas de transparecer aí que parece que tá carregando o mundo nas costas, uma síndrome de Atlas, tal qual Luísa no filme Encanto. Ferreira, vamos pro intervalo? Vamos para o intervalo. Vamos pro intervalo. Vamos ouvir a musiquinha de Alexandre e a gente já volta. Antes de comer, arar, adubar e semear, do sono despertar, a cada estação discernir o melhor grão. Antes de comer, regar, colher e armazenar, rápido aprender a lição da formiga, a lida é nossa amiga. Antes de comer, debulhar, escolher e moer, em tudo ao sofrer, em desviar dos caminhos, ou em arrancar os espinhos. Antes de comer, fermentar, sovar e descansar. Saber esperar, sem nada fazer, tudo querer, resulta em nada obter. Antes de comer, assar, repartir e servir. Somos fruto do trabalho do humus, sussurro vir. A ser humano, na mesa contigo, me irmão. Antes de comer, lavar e lavar as mãos de todas as irmãs, de todos os irmãos, em sinal de gratidão. Antes de comer, lavar e lavar as mãos de todas as irmãs, de todos
irmãos em sinal de gratidão. E no episódio de hoje nós estamos falando de santidade, expectativa e realidade. E você ouviu aí uma musiquinha que eu chamei de Mão em Mão. E eu fiz essa musiquinha dedicada, inspirada a um amigo meu, querido ouvinte, que muito me comove, porque é um cara que faz pão. E tem todo um trabalho de pegar o pão, ali a farinha, o fermento, é ele que faz também. Ele só tá faltando plantar o trigo e moer o trigo, entendeu? E nisso tudo... fala, Pedro. Eu não ouvi a música até o momento da gravação, hein? Agora estou surpreso aqui, hein? Peguei o Pedro no contrapé, porque eu estou falando dele mesmo, de Pedro Luiz. E Pedro, assim, isso me comove porque eu sei que pra você isso tem uma mística, né? Há uma mística por trás do mão na massa, do fazer as coisas, e tudo isso é simbólico demais, né? Porque nos conecta, né? Esse fazer nos conecta com aquilo que os nossos pais faziam, né, Pedro? Ao levantar cedo e buscar o pão de cada dia, mas também as nossas mães que preparavam a comida para a gente poder se organizar e ir para a escola, porque a gente é desse tempo, a mãe ficava cuidando das crianças e o pai saía de manhã. Hoje em dia o pai e a mãe saem, o pai e a mãe voltam para arrumar a comida e cuidar da criança, contando com a rede em torno, e nisso tudo, Pedro, há muita santidade, né? E a gente pode retomar exatamente desse ponto de que a gente não pode ser santo de maneira nenhuma sozinho. A santidade de nenhuma maneira nos pertence, e muito menos não nos pertence no sentido de não nos serve para nos levar ao céu, e também não conseguimos sê-lo sem esta miríade de outras mãos que nos ajudam para que a gente seja essa pessoa, às vezes boa, às vezes nem tão boa, mas quando a gente não é tão boa, que consegue nos perdoar e nos levar adiante, né? E então a santidade tem muito mais a ver com essa coletividade, né? E do que propriamente com essa força que a gente faz, né? Eu penso assim também, Ferreira. Eu não sei você, eu experimento isso já não vivendo a vida presbiteral. Eu tenho vida paroquial daquilo, a missa no domingo, volta e meia uma questão pastoral, e de outro lado, né? Graças a Deus, tanto o Alexandre quanto eu temos padres super acolhedores que nos acolhem sabendo quem nós somos, sem julgamento, com carinho, né? Promovendo a nossa família, isso é importante. Mas eu começo a ter essa percepção, porque como padre você é no meio de um monte meio único, né? E voltando agora onde nós estamos, não é? E o Alexandre tem vida cristã católica, eu também, a gente tem, não deixamos de ser católicos, né? Eu falo isso em sala de aula, eu sou catolicão, hein? Verdade. Mas a gente percebe isso, né? O quanto a santidade e essa construção de santidade é algo coletivo. De gente mais perto, como o Alexandre, a Renata. Perto assim, né? A gente se encontra de 15 em 15 e vai com lá bufando no WhatsApp os programas. Não, mas no carnaval eu estou sabendo que vamos... colafubando. No carnaval de 2025 sei que vamos nos ver. Nossas esposas estão combinando isso, porque elas que fazem a agenda, né? Fico feliz. É bom. Mas é isso, você vai construindo a santidade assim, na comunidade
santidade paroquial, com aqueles que partilham contigo, porque há também essa imagem, né, de santidade construída muito solitariamente, e eu acho bonito, por exemplo, no claustro, mas eu acho bonito, por exemplo, o exemplo de Santa Terezinha, né, que puxou o cordão, né, Ferreira? Veio ela, depois veio a Zita, né? Zélia Martin, Zélia Martin e esqueci o nome do pai, o pai da Santa Terezinha. O senhor me desculpe, viu? Agora tá puxando a irmã, a tal da Leona também, então assim, mostra o quanto a santidade, e não é o ambiente, o aspecto familiar, é o aspecto coletivo, né? O aspecto do caminhar juntos. Santidade é, sobretudo, sim, vivida nessa maneira. É o Luiz, Pedro. Como é que você esqueceu o Luiz? Pô, pois é, nome do meu pai. Luiz e Zé. Seu Luiz, desculpa, não é? Mas é isso, né? Porque a santidade, ela é sim uma construção coletiva, uma construção eclesial, até porque não é a gente que constrói a santidade, né? Santo é Deus, a gente se deixa permear por ele, né? E isso é muito bacana. Aí, Alexandre, eu não sei se vale a gente falar dessas questões de narrativa popular de santidade, né? Sim. Porque o santo tem uma bibliografia, uma bibliografia. Também tem, né? Também. Tem também. Tem santo que tem, pô. Você vai pegar Santo Tomás de Aquino, ele não só tem ele não tem só uma biografia, mas também uma bibliografia extensa pra caramba, Santo Agostinho e tudo mais. Mas os santos, eles têm aquilo que a vida, o passado, a história, mas a gente tava falando de narrativa lá na frente, eu acho que isso me despertou no programa, depois o povo vai adotando essas narrativas, não é? Sim. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito rudimentar, que é a figura de São Francisco de Assis no Ceará, no Canindé, que é São Francisco das Chagas, né? São Francisco de Assis, nós já fomos a Assis, eu e o Alexandre, já estivemos em Assis juntos, né? Visitamos ali a cidade, recordo muito daquele dia, viu? Um dia agradável, em que quase fomos também expulsos do trem, foi muito bonito também, teve isso. Compramos uma passagem errada. O cara que morava na Itália comprou o dia errado, olha que beleza. Comprou o dia errado, e o Ferreira falou, não pega nada, ninguém vai passar vendo o nosso ticket não. Deu 10 minutos, na única viagem que a gente fez de trem, que veio o cara olhar o ticket, e o cara olhou e falou, tá errado esse ticket aí. Aí o Ferreira, pega nada não. Pagamos? Mas, pagamos. Eu quase que o Ferreira falou, eu prometo que amanhã eu não pego esse trem. Foi isso, boa. Foi tipo isso. Porque a gente comprou um dia adiantado. Mas olhando a figura de Francisco de Assis, lá em Assis, na Europa e tudo, e vendo como ele é retratado em Canindé, o São Francisco das Chagas, é uma narrativa totalmente diferente. Totalmente. São Francisco das Chagas é um cearense. Ou seja, essa apropriação que se tem da história dos santos e das figuras dos santos, ela é muito interessante. Por mais que a gente vá reclamar aí, né? Não, Carla Cutis foi apropriado pelos pais que dizem pros filhos, você tem que ser como Carla Cutis, não é? Mas há outras histórias também muito bonitas, não é? De São Francisco, Padre Cícero Romão Batista, não é? É muito bonito essas apropriações de santidade, né? E quando a gente pensa nessa apropriação no Brasil, geralmente um santo precisa ter uma utilidade, né? Então, São Francisco das Chagas, do povo guerreiro do sertão, mas, do geral, São Francisco, patrono dos animais. Aí você pensa no próprio Carla Cutis, né? O pessoal já quer colocar ele como padroeiro dos influenciadores. Sobretudo a meninada nova também já tá se apropriando, né? Se tem os pais que de alguma maneira falam, olha, você tem que ser como ele, os próprios jovens estão fazendo a sua síntese do seu jeito, né? E padre que vira apóstolo de Carla Cutis. Carla Cutis, porque quer ser influenciador, né? Então... Ele quer ser um influenciador do influenciador, né? Mas será que Carla Cutis seria um influenciador? Ele não era um influenciador. Ele era um programador de rede. Ele deveria ser padroeiro dos programadores, não dos influenciadores. Não tem santo influenciador ainda. Então, os programadores que lutem aí nessa guerra da narrativa. Aí, Pedro,
Pedro, sabe quem que eu lembro também? Do santo surfista lá, dos cariocas. O Guido Scheffer. Guido Scheffer, exatamente. Era seminarista antes de tudo, né? O Era Scheffer médico. Era médico. Né? Depois seminarista também. E que morreu jovem também, de uma maneira trágica. Mas por que eu tô lembrando do Guido Scheffer? Porque, lógico, né? Os surfistas também merecem um padroeiro. Você percebe, Pedro, que, sobretudo pra gente aqui no Brasil, tem que colocar logo uma alcunha. Uma tutoria, né? Pra poder colar. E eu acho que isso tá tão arraigado na nossa mentalidade, né? Que, inclusive, isso deu uma base pro sincretismo religioso. Né? Olha lá, o santo guerreiro, ele cola com Ogum, né? A Exato. santa das tempestades é Santa Bárbara. E porque a gente precisa, a gente abrevia toda a história em um aspecto pra poder colar, ó, você tá com esse problema? É esse daqui que é o remédio. O Santo Antônio Casamenteiro, pra mim, é o melhor exemplo disso, né? Pois. É uma história fabulosa, linda, do ponto de vista político aqui. Olha eu polarizando. Socialista pra caramba, Robin Hoodiano pra caramba, né? Opa! Mas daí, né? Vira casamenteiro, né? Mas essa história do santo de quê, santo pra quê, é verdade. Eu lembro do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, uma vez dizer, ele tentando fazer emplacar São Paulo, né? Que é o patrono da arquidiocese, e ele falava, as pessoas têm dificuldade de entender quem é São Paulo. Pergunta, ok, São Paulo é o santo de quê? Ou seja, o que eu vou ganhar em troca de São Paulo, de Anchieta, né? Anchieta é o quê? O pedágio grátis pro litoral, porque tá caro, né? É o santo de quê, né? É bonito isso. Mas, o Ferreira, você falava aí, não sei, acho que a gente já tratou disso, mas hoje pra mim ganha uma outra força, né? Pensar nisso, né? Do Guido Scheffer, do Acutis, do Pier Giorgio Frassati, que morrem tão jovens, de maneira tão trágica. Lógico, não é isso que os faz santo, né? E não é isso que os credencia também como santos, não é isso. Mas naquele texto eu acho bem interessante isso. Morrem jovens e com a vida ceifada. Isso não é vontade de Deus, não pode ser vontade de Deus. Deus quis. Não, morreu porque o Carlo Acutis tinha um problema sério de saúde, o Frassati também, o Guido Scheffer, eu não sei a causa mortis, não é? Foi um afogamento, né? Foi um afogamento, né? Foi. Puxa, são fatalidades que não deveriam acontecer. Não é o critério para santidade, né? Mas como se pega isso, mas eu acho que a gente já tratou dessa questão, né? Já, quando a gente falou das beatas. Então, pois, né, Ferreira? Quando a gente falou de santidade e feminicídio, né, rapaz? Justo. A gente já tratou disso e agora a gente tá falando aí de uma ala masculina, de uma ala mais próxima a gente aí, não é? Mas é curioso que nessa realidade em que a gente ouve, ou que a gente vive hoje, é isso, o santo ele tem uma história, o Vaticano divulga uma história, mas que histórias são contadas dos santos, né? Como o Alexandre falou, de repente o Acutis vira o influencer, o Frassati pode ser que tenha sido mesmo antifa, e se foi eu vou ser devoto, porque eu sou antifa desde criancinha, mas não é isso que o credencia a santidade, não é? Lógico que para esse tempo de neofascismo, ok, é legal ter um Frassati, mas eu fico pensando, por exemplo, tava falando com o Alexandre isso antes da gravação, Dom Luciano certamente um dia vai ser canonizado. E aí, né? Vai ser o primeiro bispo brasileiro canonizado. Não vai ser o Dom Vital, vai ser o Dom Luciano, né? Que tem milagre aí, sim. Tem padre que se curou com Dom Luciano. A gente é testemunha disso, né, Alexandre? E aí eu pergunto, qual é a história que vai se contar de Dom Luciano? Porque Dom Luciano já foi colocado aí por um certo professor de teologia que não estudou teologia como alguém que estava doente. Assim? Professor. Só se auto-intitular professor. Exato. E pronto. Da canção nova. Ele é professor Tá bom. da ciência da qual ele é formado.
formado, não de teologia, ele é professor de ele sabe tudo de catecismo. E eu jamais vou esquecer, rancoroso que sou, jamais vou esquecer da carta que ele escreveu para Dom Pedro Casaldáliga, mandando Dom Pedro Casaldáliga calar a boca e dizendo que o Espírito Santo já tinha feito o favor de ter tirado a vida de Dom Luciano, que estava tirando Dom Paulo de jogo e que agora era hora de Dom Pedro Casaldáliga também se calar. Esse aí que continua vivo, falando, influenciando na cabeça das pessoas, paulatinamente, fazendo o discursinho que sabe. Quando o Dom Luciano for proclamado santo, qual vai ser a narrativa que ele vai abraçar? A narrativa de verdade, Dom Luciano, que nós conhecemos, ou ele vai criar uma aura de santidade, não que Dom Luciano não tivesse, para que ele possa suportar isso, ou vai dizer, não, desse santo aí eu não sou devoto. Como é que vai ser, né, Alexandre? Nessas guerras de narrativas de santos. Não sei, fico pensando, sabe? Pedro, eu acho que mais próximo aqui do nosso tempo, eu não duvido que diga desse santo eu não sou devoto, né? Agora, passando o tempo, com certeza, Pedro, vai ter alguém que vai falar, não, veja bem, não é bem assim, não é que Dom Luciano era assim, tão ligado à teologia da libertação como se pintam, querem transformar Dom Luciano num homem ligado às revolucionário, causas... revolucionário ligado às causas sociais, não era bem assim. Com o tempo, Pedro, eu não tenho dúvida de que é isso que essa galera vai fazer. Nos dias de hoje, eu não tenho dúvida de que este senhor auto-intitulado professor, e tá na moda agora, né? Você quer dar carteirada? Eu sou o professor fulano, sou o professor abobrinha. É fogo, né? Eu não sou chamado de professor nem na sala de aula. Outro dia um aluno me perguntou, né? Como você quer ser chamado? Eu falei, olha, não insultando a mãe, você me chama do jeito que você quiser. Agora me chame, porque sobretudo se você tiver com dúvida. Lógico. Mas, ô Ferreira, eu vou te falar uma coisa real. Sabe quando é que Dom Luciano vai ser rebatizado, sendo santo? Quando precisar dar dinheiro. Opa! E aí, porque o limite moral aí de alguns movimentos é o bolso. Sem dúvida. E se a devoção por Dom Luciano der grana, ele vai até ter rezado na comunidade de vida, coisa que não aconteceu. Mas aí você faz ali e fala, não, mas ele já esteve aqui nesse lugar, hoje esse lugar é nosso, então indiretamente esse lugar... ele apertou a mão do nosso fundador. Do amigo do meu primo, do amigo do primo do fundador. Então pegou ali uma santidade por osmose. E sim, o que eu estou falando é isso. Há muito movimento na igreja que está preocupado não com a manutenção da obra, mas com a manutenção do caixa. É isso. E falo sem medo de errar. Não é, Alexandre? Sem medo de errar. Mas eu fico pensando nessas narrativas de santidade aí, como elas vão ser no futuro, sabe? Eu acho interessante, vou contar um parênteses, eu já tô falando muito. No lugar em que moro, tem alguém que fala assim, que gosta muito de São Francisco, né? Mas tem um discurso assim, super faixinho, né? E aí ele, não, porque fui pra Assis muitas vezes, sou aí, não é? De ascendência italiana, e bababá, bibibi, bobobó. Aí eu falei assim, cara, como é que fica a questão de São Francisco pra esse cara, né? Aí eu falei, pô, mas São Francisco, né? Também não era aí assim, ele, não, mas também não era desse jeito que falam. Né? Aí eu fiquei pensando, bom, qual é a narrativa então que pega, né? Lógico, a gente sabe, São Francisco tem uma série de pesos na sua biografia também, não é? Mas ainda assim, não é? Eu fico pensando, a gente vai pegando o que quer, né? Na verdade, dos santos, isso é fato, né? Eu tô viajando, viu, Ferreira? Foi mal. Não, eu acho que é isso, eu acho que é pegar o que quer mesmo, né? E eu não conhecia o Pier Giorgio Frassati, aí vi o padre Júlio Lancelotti falando dele e falei, é isso mesmo, eu quero um santo antifascista, e aí nesse contexto me serve ele ser italiano, porque ajuda na carteirada,
parada, entendeu? E pra mim já é isso, né? Na minha estante aqui dos lugares do santo, preciso de um santo antifascista. E, Pierino, seja bem-vindo, tamo junto. E vou dizer também, Pedro, sem medo também de falar, tem santo que eu não tenho devoção não, viu? Tem um monte, né? Tem alguns santos recentes aí na história da igreja que já não gostava antes de ser canonizado. E não é porque canonizou que eu gosto, não. Depois a gente até entende um pouco mais da história, mas a galera que reza pra ele é tão, vou usar uma palavra forte aqui, escrota, que eu tenho antipatia pelo cara, né? Talvez quando eu chegar no céu, se é que eu chego lá, né? Eu acho que eu vou chegar. A gente vai trocar uma ideia e eu acho que ele não vai ter raiva de mim, não, que ele vai falar, eu te entendo, viu? Mas olha, por enquanto... Olha, eu tô curioso aqui. Eu tô curioso aqui, porque eu tô tentando imaginar quem não vai falar. Existe, eu sei que existe. De vez em quando alguém manda uma mensagem lá. Grupo dos patrões. Grupo dos patrões. Existe ainda, né? Existe, né? Existe o grupo dos patrões, existe. Você tá no grupo dos patrões e tá curioso saber, o Alexandre responde aí. Vai responder lá, Ferreira? Você responde lá? Claro. Lá no grupo dos patrões, lá ele vai responder. Então, quem tiver a coragem aí de acionar no grupo que chegou até esse ponto, né? E acionar lá e perguntar. Eu vou perguntar depois, né? Mas olha, é muito verdade. Eu vou contar um caos e aqui eu termino, né? Eu lembro que quando eu atuava no sacerdócio, chegou alguém aí de uma linha eclesial, daquelas que é muito retratada no cinema, né? Que tem nome de shampoo dos anos 80, 90 ali. Lembra do shampoo? Lembro. Shampoo de Deus, né? Era assim. E aí ele, olha, tem esse livro aqui, eu gostaria de deixar aqui pra vender. Eu falei, não, pode vender aqui e tal, né? E ele falou, olha, me surpreendeu, viu? Porque eu achei que você seria contrário. Eu falei, não, se a igreja diz que é santo, quem sou eu, né? Enquanto padre, eu jamais faria o contrário, né? Certo. Eis que agora eu tô assistindo... Aí a gente conheceu um sujeito muito boa gente, não é, Alexandre? Jean Lawande, né? Irmão de João Sérgio Cury Lawande. E aí a gente soube como é que é o esquema de segmento dessa linha católica shampoo de Deus, não é? Sim. E agora esse é professor de verdade, viu, Jean Lawande? Esse é bom, hein? Bom. E você sabe, Alexandre, que agora no HBO Max tem um documentário, né? Não. De mulheres aí que... mulheres espanholas, catalãs, que viveram ali nos centros, não é? Desse jeito de ser cristão aí, do shampoo de Deus, não é? Jeito shampoo muito pessoal. 80, 90. Jeito muito pessoal. E aí você vê os depoimentos, bate com muita coisa que a gente já conhece, muita coisa que a gente já ouviu. Aí você fala, pô, desse santo aí não dá pra ser, né? Não dá pra ser devoto. E mais do que isso, Deus deve dar puxão de orelha no Papa, né? Que proclamou, falou, pô, cara, você dormiu um pouco aí, devia ter investigado mais, cochilou, não sei o que pode ter acontecido. Enfim, divago, não há santo sem passado, não há pecador sem futuro. Se eu, Alexandre, a gente for pro céu, é porque Deus é bom. E, aliás, ninguém é santo por mérito próprio, ninguém chega ao céu por mérito próprio, lembremos-nos disso, e os santos são exemplos. Ô, Pedro, só que eu tenho um código, uma conduta moral, e certos santos, pra mim, não coadunam com algum tipo de conduta moral que eu tenho, e é normal. Você não precisa ser devoto de todos. Isso não é critério pra você ser salvo o engano, Alexandre. Nem ser católico. Você não é mais ou menos católico porque é devoto desse ou daquele santo. E o Pedro falou que é por mérito de Deus, não por mérito próprio, e muito menos por maioria de voto, e muito menos você é santo pelo patrocínio, viu? É importante que se diga. Então, a questão... Então, né? Tudo se resume a isso. Patrocínio, inclusive. Dinheiro não faz santidade. Aliás, no Evangelho de São Lucas, quem tem nome na parábola de Lázaro é Lázaro, o pobre. O rico
Não comprou nem a salvação e nem o direito de ser registrado com nome. Ou seja, é um anônimo. E a gente já falou disso. Alexandre, chega, né? Chega. Amanhã eu tenho que acordar, nesse dia que a gente tá gravando, amanhã eu tenho que acordar às 5 da manhã. Sim. Eu tenho que E dar eu aula de 5h15. antropologia. Então, olha aí a isso aí. sorte sua. Talvez eu tenha estudado menos que você. Sim, E amanhã eu tenho que dar certeza. aula de antropologia, filosófica e teológica. Então deixa eu dormir, Alexandre. Um beijo. Um abraço, boa noite e um aperto de mão. E um aperto de mão. É isso, gente. Um caos. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Gratidão antes de comer, lavar e lavar as mãos de todas as irmãs, de todos os irmãos, em sinal de gratidão.